dia! Bom dia! Nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Brasília e nós queremos desejar a você um bem-vindo aqui ao nosso culto que está se iniciando. Nós vamos conhecer mais da Palavra de Deus, vamos adorar a Deus com canções e esperamos que você aproveite esse tempo para crescer espiritualmente e também fazer novos amigos. Nós estamos aqui em Brasília e Brasília é uma cidade diferenciada. Tem gente aqui nessa cidade de tudo quanto é parte aqui do país, né? De norte a sul, leste a oeste. E é muito especial você conhecer diferentes culturas, diferentes sotaques, né? Na nossa igreja em casa, por exemplo, tem gente de várias partes do país. Vamos dar uma olhada. Eu sou Schumacher, natural de Dona Francisca, Rio Grande do Sul, e gostaria de dar as boas-vindas a todos da Igreja de Cristo Internacional. Olá, e eu sou a Gisele, natural de Alegrete, Rio Grande do Sul. Me sinto muito grata e feliz em fazer parte dessa igreja. Oi pessoal, eu sou Juliana, de Brasília, Distrito Federal. Elias, São Paulo, capital. E eu sou a Regina, do Vale do Ribeira, estado de São Paulo. Bom dia, pessoal. Eu sou Ângela Lima Machado, nasci em Teresina, Piauí. Estou em Brasília desde 1971. Um abraço para todos. Eu sou Magno, minha esposa maravilhosa. Eu nasci em Paracatu, Minas Gerais. E um abraço e um beijo para todos. Realmente são várias partes desse nosso Brasil. E recentemente aconteceu uma história também envolvendo a nossa igreja aqui de Brasília e também um local bem distante daqui do Brasil, que resultou no acréscimo de um casal muito especial à nossa igreja em casa. Vamos ver o que aconteceu. Привет, дорогие братья и сестры, я Наталья из Москвы. Olá, eu sou Taras e minha esposa Natália. Nós somos da Igreja de Moscou, Rússia. Eu conheci Alexandre aqui na Igreja de Moscou e estou muito feliz que através disso ele conheça a igreja em Brasília. Muito obrigado, muito feliz conhecemos vocês. Abraços da Rússia. Большое спасибо, дорогие друзья. Meu nome é Alexandre, eu sou de Santana do Livramento, lá do Rio Grande do Sul, e nós estávamos morando em Santa Maria quando eu tive a oportunidade de ir para a Rússia, e lá eu conheci a Igreja de Cristo em Moscou e conheci o Taras, que acabou de enviar essa mensagem. Pois bem, ele fez uma ponte, ele ligou para Campinas e o pessoal de Campinas ligou aqui para Brasília, e através deles nós encontramos os irmãos aqui em Brasília, e agora estamos congregando e participando
juntamente com o pessoal aqui na Igreja de Cristo em Brasília. Estamos muito felizes e agradecemos a Deus por essa oportunidade. Grande abraço aí para o pessoal em Moscou. É isso aí, eu sou a Carminha, sou natural de São Gabriel, Rio Grande do Sul, e onde eu me criei, na verdade, em Santana do Livramento, onde eu conheci o Alexandre e construímos uma família. Hoje temos 2 filhos, o Abner e o Natan, e estamos aqui em Brasília, né? Muito felizes, gratos ao Senhor por podermos, né, estar participando junto com os irmãos, conhecendo uma parte da família de Cristo aqui. E o bom de tudo é isso, que aonde nós estivermos, Deus nos colocar, lá nós encontraremos, né, parte da família de Cristo. É isso aí, irmãos. E convidamos vocês que estão nos assistindo aí a conhecer a igreja aqui em Brasília. Um grande abraço. Aí, abraço. É isso aí, bem-vindos Alexandre e Carminha. Vocês são uma alegria para nós. Já estamos fazendo uma grande amizade, isso é muito especial. Muito bom. Então, realmente bem-vindos. Nós estamos aqui nos esforçando sempre para conhecer mais a Deus e torná-lo conhecido. Esse é o nosso objetivo, né? E vamos agora orar, convidar minha esposa para fazer uma oração. Amém. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por nós podermos estar aqui na Sua presença. Obrigada que o Senhor nos alcança de todas as formas, quer seja na palavra escrita, quer seja agora online. Que cada um que esteja assistindo nesse momento, Pai, possa realmente receber o Seu amor, possa receber a Tua palavra. E para isso, Pai, abre nosso coração, a nossa mente, dá-nos, Pai, concentração para que nós possamos ouvir e entender a Tua mensagem, Deus, que realmente ela fique clara em nossa mente e nosso coração, para que nós possamos receber a Tua carta de amor que o Senhor nos deixou através da Sua palavra e que vai ser hoje lida e exemplificada. Queremos tanto Te agradecer por todos que estão aqui nesse momento. Muito obrigada que o Senhor nos recebe com tanto amor e que cada lar, Pai, em cada canto do nosso mundo possa realmente sentir a presença do Senhor através da leitura da Tua palavra, através da vivência da Tua palavra. Muito obrigada por Cristo e é em nome dele que eu oro, muito grata. Amém. Amém. Isso aí. Um grande abraço a todos. Ensina a amar e quer nos salvar. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união. Seu reino é feito de amor, de amor. Seu reino é feito de perdão. Deus pode nos dar união. Cantai a Deus de amor, o Deus que une raças, povos e nações. E como essa mensagem atrai e aproxima gerações, nos dá valor, coragem e forças pra lutar. Nos ensina a amar e quer nos salvar. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união. Seu reino é feito de amor, de amor. Seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união.
Senhor, minha oração. Considera os meus pensamentos. Atenda a voz do meu clamor, meu Deus e meu Rei, porque a Ti orarei. Ouvirás minha voz de manhã, ó Deus, de manhã me apresentarei diante de Ti e esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de Ti e esperarei. Escuta, Senhor, minha oração. Considera os meus pensamentos. Atenda a voz do meu clamor, meu Deus e meu Rei, porque a Ti orarei. Ouvirás minha voz de manhã, ó Deus, de manhã me apresentarei diante de Ti e esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de Ti e esperarei. Bom dia, irmãos. Para quem não me conhece, eu sou Schumacher e esse é um momento muito especial que é a nossa ceia, e gostaria de convidar cada irmão para refletir sobre o sacrifício pelo qual Jesus Cristo passou na cruz para o perdão dos nossos pecados e assim podermos estar em comunhão com Deus. Eu vou ler uma passagem de João 6:53 a 57. Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Quando eu leio essa passagem, eu fico imaginando o que podiam pensar e falar aqueles que ouviram essas palavras da boca de Jesus à época. O que eles podiam estar falando um para o outro, né? E pensando na sua mente: poxa vida, temos que comer a carne e beber o sangue de Cristo? Cara, isso é uma loucura, eles deviam pensar, né? Porque é algo surreal. Quando eu reflito mais sobre isso, eu penso que é quase isso que deveríamos fazer com Jesus Cristo. Devemos realmente agarrá-lo e amarrá-lo em nossa mente e no fundo do nosso coração, com todo amor e sacrifício, para que possamos permanecer nele e ele em nós. Só assim podemos alcançar a vida eterna. Eu não vejo outra forma de estarmos com ele numa plenitude se não estivermos com ele internalizados em nossa mente e em nosso coração. E quando eu penso na ceia também,
Eu penso que a ceia nos fortalece, ela nos remete ao verdadeiro pão que nos alimenta espiritualmente, que é Cristo Jesus. E não dá para pensar outra coisa, porque ela foi instituída por Jesus Cristo, né? Foi Ele mesmo quem a instituiu e foi na noite anterior à sua crucificação. Então é algo para ficar marcado em nossa mente, em nosso coração, porque foi a última coisa que Jesus Cristo fez antes de morrer, antes de ser crucificado. E a ceia foi ordenada para acontecer por toda a posteridade como lembrança do seu sacrifício na cruz, pelo perdão dos nossos pecados e da nossa reconciliação com Deus. Só assim podemos retornar ao início, quando Cristo colocou Adão e Eva e que Ele nos deu essa reconciliação que nós perdemos através do pecado de Adão e Eva. Quando eu penso assim no corpo e no sangue de Cristo, que é representado pelo pão e pelo suco de uva que compartilhamos na ceia, vem à minha mente que o corpo não pode viver sem o sangue, e o sangue também não tem vida sem um corpo. Assim, a ceia do Senhor é a união desses dois, do corpo e do sangue, que representa Jesus Cristo vivo e que vive em cada um de nós. E assim temos o privilégio de ter essa comunhão com Ele e a certeza de que alcançaremos a vida eterna e plena com nosso Deus. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Pai, por entregar seu Filho amado em sacrifício para a salvação da humanidade, mesmo sabendo que não somos merecedores de tamanha graça. Que este momento da ceia esteja presente em nossa lembrança e que nos esforçamos para que o sacrifício pelo qual Jesus Cristo passou não tenha sido em vão e que possamos manter a fé, a esperança e a comunhão com nosso Deus. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. Senhor, abençoa por favor a Igreja de Cristo Internacional e cada cristão que está nos ouvindo nesse momento. Pai amado e misericordioso, a Ti seja toda a honra, glória e poder para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro agradecido. Amém. Prostrado com o coração a sangrar, desejava daquela hora se livrar. Permaneceu o Pai num silêncio sofrido,
Olá, igreja, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Estou aqui num cenário novo, com um cabelo novo, numa casa nova. Pois é, se você quer estranhar alguma coisa, estranhe agora, porque daqui a pouco nós vamos entrar aqui na Palavra de Deus. Mas eu só queria dizer que eu estou muito feliz de poder estar morando aqui agora no Guará, né? Pertinho aqui do Hugo e da Suzana, do Danilo, né? Da Larissa, do Denilson. Olha que bacana. Depois de quase 4 anos lá na Asa Norte, é bacana ter, né, ares novos, viver ares novos, né? Então, enfim, vamos começar aqui o nosso culto. Vamos continuar, na verdade, aqui o nosso culto com esse novo cenário. Provavelmente da próxima vez vai estar diferente, mas amém, é isso aí, faz parte, a gente vai sempre melhorando com o que dá. Queria começar com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado, Pai, por essa manhã, pelo louvor que tivemos, pela ceia, pelo bem-vindo, Pai. Tão especial ver o que o Senhor tem feito lá na igreja de casa do Elias, o Alexandre, sua esposa, Pai, se apresentando e estando conosco agora. Deus, é tão maravilhoso isso, Pai. Eu oro muito que o Senhor continue guiando esse nosso culto, Pai, que Teu Espírito possa falar aos nossos corações e que eu aqui, Pai, possa transmitir aquilo que o Senhor quer, Pai, que seja transmitido. Muitíssimo obrigado por esse privilégio que é servir o Teu reino e poder estar aqui pregando essa manhã. Em nome de Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Então vamos hoje continuar a nossa série Minha Missão, Nosso Legado. Pois é, o Edu falou na semana passada sobre o quanto nós somos coadjuvantes da missão de Deus. Deus tem uma missão grande e Ele dá para cada um de nós uma missão pessoal para que a gente possa, junto com Ele, exercer ali o nosso papel dentro desse grande plano de Deus. E com isso nós estaremos deixando o que? Um legado. Né? E a partir desse legado nós podemos ser protagonistas. Não porque nós somos bons, mas pela graça de Deus, pelo que Deus tem nos usado, nós servimos de exemplo para outras pessoas. Olha que bacana isso. E o Edu ele trouxe 2 histórias, 2 homens, né? Ananias e também Barnabé e seus encontros com Paulo. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o encontro de 2 outros grandes homens da Bíblia, que são Elias e Eliseu. Mas antes, eu gostaria de começar contando uma história. A história, na verdade, de um farol que se encontrava numa encosta ali da Europa, numa cidadezinha bem pequena. O que acontecia é que nessa encosta muitos navios batiam ali nas rochas. E muitos marinheiros morriam congelados naquela água, em meio àquele mar totalmente revolto. Os habitantes daquela cidade decidem então construir um farol e um posto de salva-vidas para poder acolher e salvar esses marinheiros que sofriam com esses acidentes. Eles logo pensaram, vamos logo construir isso aqui e mudar e salvar a vida das pessoas. Eles começaram a levantar os fundos, deu tudo certo, eles logo construíram a sua torre, colocaram a luz lá no alto e aí logo eles estavam ali organizando um sistema de vigilância, comprando barcos e aprendendo a arte de salvar vidas. Enfim, logo mais essa cidade se tornou conhecida porque ele começou a reduzir o número de acidentes e também os acidentes que aconteciam. Havia ali um alarme que eles haviam colocado e quando o alarme soava, toda a cidade, isso mesmo, toda a cidade arriscava a sua vida para salvar a vida dos marinheiros. Outras pessoas de outros lugares começaram a ir para esse farol e entender o que eles estavam fazendo para poder praticar em outras cidades. Enfim, o tempo foi passando e as pessoas começaram a pensar, vamos realizar encontros aqui, para que a gente possa, enfim, ter mais comunhão. E logo, logo o farol ele foi ali se transformando num ambiente de convivência também, não apenas para resgate de marinheiros, mas as pessoas começaram a conviver ali. Todos começaram a se reunir, a curtir, alguns começaram a construir suas casas perto do farol, e a cidade foi crescendo ao redor daquele farol, e todo mundo estava animado, prontos para servir e prontos para salvar a vida dos outros. Ou seja, esse farol se tornou o centro social da cidade. E um belo dia alguém falou,
já que a gente está aqui há tanto tempo, tem nossos encontros, estamos aqui salvando pessoas, por que a gente não deixa esse lugar um pouco mais confortável? E aí eles pegaram uma tinta branca brilhante e pintaram todas as paredes que antes estavam cinzas. Eles trouxeram ali tapetes para ali disfarçar o chão de concreto. Eles construíram painéis decorativos para colocar nas paredes e pensaram também em construir uma cozinha totalmente equipada com um belo fogão. Ali aquele lugar se tornou algo realmente confortável, um lugar agradável para esperar o alarme a soar. Porém, uma noite, fazia tempo que não tinha uma tempestade como essa, e veio uma tempestade muito, muito, muito grande. E muitos navios foram jogados nas rochas. E o povo daquela cidade ficou horas e horas e horas tentando resgatar os marinheiros que estavam ali. Acolheram eles, trouxeram eles para dentro do farol, deram roupas limpas, alimentavam eles. E quando os marinheiros se recuperaram e foram embora, dessa vez, alguns homens estavam furiosos. Eles começaram a falar: eu não quero mais sair aqui. Eu deixei aqui o meu conforto aqui do farol para ir para a água. Passei frio. Eu não quero mais sair do farol. E aí, os marinheiros, para piorar a situação, quando eles foram embora, as pessoas começaram a perceber que os tapetes estavam sujos, que a cozinha estava uma bagunça, que até as paredes que foram pintadas estavam manchadas. Quando outra tempestade chegou, metade dos homens saíram para ajudar os marinheiros. Só que dessa vez algo inusitado aconteceu. Esse navio que foi salvo, na verdade era um navio de outro país. E tinham pessoas ali que falavam outras línguas, tinham até outra cor. Depois que esses marinheiros foram resgatados, o pessoal daquele farol falou: não, agora já era, agora foi demais. A gente não deve aqui acolher pessoas de outros povos, isso é demais. E aí começou um grande conflito gerar entre a cidade. E decidiu-se então que aquele farol não seria mais um farol para salvar pessoas. Ia se manter ali a luz acesa, iam se manter ali os encontros, mas não seria mais um posto de salva-vidas. Acontece que um grupo pequeno, um grupo que havia sido salvo por essas pessoas, não concordou. Eles desceram a costa e construíram um novo farol, decididos que eles não iam apenas trazer luz, mas que eles também iriam continuar o processo de resgatar pessoas, de ir para o mar, de salvar vidas. Eles fizeram isso e sua fama se tornou ainda maior do que o primeiro farol. E essa história, eu ouvi ela e fiquei realmente muito tocado. Sobre o farol. É algo que a gente pode se relacionar tanto com as nossas vidas. Especialmente quando a gente pensa nas nossas vidas espirituais. A gente começa algo incrível com Deus. E a gente está ali animado, decidido, convicto a fazer algo ali com Deus. A missão que Deus nos deu está ali queimando em nossos corações. E a gente vai com tudo para essa missão. Só que com o tempo, a gente começa ali a ficar confortável. A gente começa ali a pensar em outras coisas e o nosso foco vai mudando da missão que Deus havia nos dado. Ou seja, o nosso conforto vai aumentando à medida que a nossa vontade de responder o chamado espiritual de Deus vai diminuindo. E eu queria te perguntar, se você estivesse nesse farol, qual seria a sua atitude? Você sairia na tempestade e enfrentaria o frio e o mar revoltoso para cumprir a sua missão? Domingo passado, Eduardo falou sobre Ananias e como ele saiu do seu conforto para ir em direção a Saulo, alguém que era perigoso, estava perseguindo a igreja. E contra tudo e contra todos, Ananias foi ali salvar e responder o chamado de Deus para ele. Você sairia do seu conforto ou você ficaria naquele farol confortável? Trazendo mais para o nosso contexto da nossa igreja hoje, eu sinto que o Espírito de Deus tem nos chamado ao comprometimento,
à servidão. E qual tem sido a sua posição com relação a isso? Você quer ficar mais no conforto da sua vida? Ou você tem continuado a sonhar os sonhos de Deus e a missão de Deus para você? Quando se trata do chamado de Deus para nós, a gente só pode dar duas respostas. Uma é sim e a outra é uma desculpa. Porque quando se trata de chamado, qualquer coisa que não é sim é uma desculpa. E é importante a gente trazer aqui a diferença entre propósito e chamado. O propósito, ele é eterno. É o motivo pelo qual a gente vive. Segundo as Escrituras, o propósito de Deus para nossas vidas é que a gente ame a Ele acima de tudo. Que a gente conheça a Ele e o seu amor. E com isso a gente torne Ele conhecido a todos ao nosso redor. Né? Amando o próximo como a nós mesmos. Esse é o propósito que nós como cristãos devemos viver juntos com Deus. Já o chamado é o modo, é a forma que Deus quer que você viva esse propósito. E esse chamado pode mudar de tempos em tempos. Às vezes Deus te chama para alguma coisa hoje e amanhã te chama para outra. Talvez Deus te chamou para algo há 5 anos atrás e hoje está chamando para algo completamente diferente. O chamado, ele muda. Mas o fato é, todos nós somos chamados. Chamados é uma missão de vida que Deus te dá. É difícil entender o chamado e mais difícil ainda, cumprir. Mas Deus chama a todos. O chamado é a maior força que pode mover um homem e uma mulher diante das piores tempestades da vida. E que dá significado ao propósito de vida que Deus tem para cada um de nós. Se você não cumpre o seu chamado, você não está vivendo uma vida plena, uma vida cristã plena diante de Deus. Porque você pode ter ali o seu propósito claro, mas você não está colocando ele em prática. Fica uma fé sem obras. Vamos falar então hoje aqui sobre o chamado de Deus para Eliseu. E como que a missão que Deus deu ali a Eliseu se tornou sua missão pessoal e isso mudou toda a vida dele. Vamos focar em 3 versículos lá em 1 Reis, versículo 19 ao 21, que diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse ele. E então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Eliseu foi um homem que acompanhou e testemunhou os últimos anos da vida de Elias. O seu chamado foi tão grande que depois que o profeta ali passou o manto pela cabeça dele, ele colocou todos os seus 12 juntas de bois, matou, fez ali do seu trabalho, ali, das suas ferramentas de trabalho, carvão, e realizou um grande churrasco para todo o povo. Após disso, ele levanta e serve Elias. Aqui tem alguns pontos muito interessantes que eu gostaria de trabalhar com cada um de nós agora. Primeiramente, responder o chamado de Deus requer fé. Uma coisa que nos chama a atenção aqui é que Elias, ele liderava ali uma escola de profetas. Porém, Elias, ele não chama nenhum de seus alunos. Deus o ordena a ungir outra pessoa, a ungir Eliseu. Ele não era um de seus alunos. Na verdade, Eliseu era um agricultor. O que mostra que ele tinha uma grande fé. Porque mesmo ele não estudando para ser um profeta, ele sabia o que o manto significava. Quando Elias
coloca o manto sobre ele, ele não faz nenhuma pergunta, ele não questiona, ele entende que ao receber a capa de Elias, ele está recebendo ali ele está recebendo ali algo que é divino, algo que vem do próprio Deus, por meio de Elias. A lição que a gente pode tirar aqui é que Deus ele nos chama e a gente precisa crer que mesmo que seja outra pessoa, outras situações, nos mostrando a direção, ainda assim é Deus quem está nos chamando. E muitas vezes isso é um passo de fé. E a gente precisa responder esse chamado. Muitas vezes Eliseu poderia se questionar, mas por que eu? Eu sou um agricultor, por que Deus me chamou? Eu não sei se você já assistiu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário. Dizem até que eu pareço um pouquinho com um indiano e que eu pareço até com o ator principal daquele filme, o Dev Patel. Enfim, eu me acho um pouquinho indiano, mas enfim, são coisas aí, né? E nesse filme é muito interessante, porque o que acontece é um jovem de 18 anos, ele vai para o show do milhão e ele acerta todas as perguntas. E ele sai de lá com o verdadeiro prêmio. E aí o filme todo são os policiais perguntando para aquele jovem como é que ele sabia todas as respostas. Porque para os policiais, ele estava roubando. Não é possível que um jovem de 18 anos, que não era o mais preparado, que não era o mais estudado, como é que ele sabia todas essas respostas? Achavam que ele estava com um ponto na orelha, passando as respostas para ele. E o filme todo é ele explicando como é que ele sabia a resposta de cada uma das perguntas. E conforme você vai vendo no filme, você vai vendo que ele é um cara pobre. Ele vai passando por várias experiências na vida dele, experiências traumáticas, experiências de morte, de pobreza, de fome, de viver na rua. Só que cada uma dessas experiências vai ensinando cada uma das respostas que permite ele, quando chega no show do milhão, a responder tudo certinho e ganhar o prêmio. O mesmo acontece aqui com Eliseu. Eliseu, ele estava sendo ali um agricultor, ele estava ali pegando no pesado, arando a terra. Quando você está arando a terra, você está olhando para o que você está fazendo agora, mas você também está olhando para frente. São características muito profundas de qualquer profeta, que pega no pesado, que olha para frente, que sonha, que consegue cuidar da terra, vê-la cultivar, vê-la prosperar. Deus estava preparando Eliseu, mesmo não sendo um trabalho ou um estudo de profeta. Isso é o que acontece com você e comigo. Por mais que o seu passado possa ser estranho ou possa ser difícil, Deus ainda assim está trabalhando em você por meio daquilo que você está realizando. Nem sempre o chamado de Deus é algo que a gente gosta, mas essa é a missão que Deus nos dá. Às vezes é algo totalmente diferente do que a gente esperava, mas é por meio desse chamado que Deus vai continuar trabalhando e vai continuar te ensinando, não importa o que seja. Um ponto interessante também aqui é que Eliseu estava trabalhando. Ele olha, ele chama a atenção a gente olhar que ele não estava à toa. Ele estava ali com a mão no arado, fazendo as coisas que ele precisava, cuidando da terra. Ele não estava de qualquer jeito. Ele estava preparando a colheita. Como é que a gente vai plantar algo que a gente não está semeando? Tem um comentarista bíblico chamado Matthew Henry, que ele tem a seguinte frase que diz assim: Elias encontrou Eliseu por ordem divina, não na escola dos profetas, senão no campo, não lendo, orando ou sacrificando, senão arando a terra. É interessante a gente ver que Deus ele não chama qualquer um para a sua obra. Ele tem prazer em chamar as pessoas que já estão envolvidos com algum trabalho, fazendo as mesmas pequenas coisas para a honra e glória dele. Como Deus fez com Davi, por exemplo. Davi estava lá pastoreando as ovelhas, cuidando ali do seu rebanho. E Deus faz questão de chamá-lo. Como Deus faz com Paulo, que estava perseguindo a igreja, matando os cristãos. E mesmo assim, Deus o chama porque Paulo estava fazendo isso com um coração sincero de que estava honrando a Deus. Isso nos mostra que nem sempre as pessoas que ele chama são as melhores pessoas,
Mas Deus tem prazer em chamar aqueles que estão envolvidos com a causa, que estão trabalhando, que estão buscando algo. O mesmo aconteceu com Eliseu. Isso não significa que ele chama os melhores. Significa que ele chama aqueles que estão envolvidos. E eu quero te perguntar assim, se você, depois de todo esse ano, depois de todos esses meses que a gente tem falado sobre as necessidades da igreja, trazendo, incentivando a igreja a servir, incentivando a igreja a se levantar, incentivando cada membro a bater no peito e falar, essa é a minha casa. A gente tem falado isso nos cultos, nas igrejas em casa, por meio de devocionais, realizando encontros virtuais, formulários. Se você ainda não sentiu o chamado de Deus, se questione o quanto você está envolvido com a causa, o quanto você está ali se envolvendo nos estudos bíblicos, se envolvendo no seu relacionamento com Deus, se envolvendo na vida das outras pessoas, o quanto você está realizando o seu trabalho, entregando a Deus cada uma dessas coisas. Porque Deus, Ele quer chamar cada um de nós, e Ele está chamando cada um de nós. Se nós não estamos ouvindo, precisamos nos questionar. Por quê? Por que eu não estou ouvindo? Como o próprio Jesus fala, se nós somos fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. E é exatamente isso que Deus fez com cada um desses homens. Com Elias, com Eliseu, com Paulo, com Davi, e quer fazer comigo e com você. Por isso que Ele nos chama. E aqui a gente entra num ponto bem interessante que Eliseu, ele não era apegado. Após se despedir de seus pais, Eliseu mata seus bois e realiza uma grande fogueira, um grande churrasco para o povo. E essa atitude dele nos mostra duas coisas. A primeira é que ele tem um total desapego às coisas materiais. E muitas vezes nós estamos tão agarrados às coisas materiais, às coisas terrenas, que a gente não consegue nos envolver na obra de Deus. O trabalho, a faculdade, a profissão, o carro, a casa e tantas outras coisas que muitas vezes era para ser bênção em nossa vida, se tornam maldição. A gente passa a idolatrar essas coisas mais do que a Deus, e isso se torna mais importante do que servir a Deus. Outra coisa que essa atitude de Eliseu mostra é que ele se desligava de todo o seu passado. Sem os aparelhos para trabalhar e sem seus animais, ele não poderia retornar à sua vida antiga. Muito pelo contrário, ele estava assumindo ali um compromisso muito forte de seguir Elias e de fazer a vontade de Deus. O que falta para muitos de nós é exatamente isso, é desligar do passado. Muitos de nós deixamos coisas do passado aqui em segundo plano, porque se o chamado de Deus não der certo, eu posso voltar. Eliseu não fez isso. Eliseu entendeu o chamado de Deus e ele foi com tudo. Eu lembro muito do exemplo do Edu, que eu estou acompanhando um pouco mais perto. Semana passada ele falou também sobre a vontade dele de ouvir o chamado de Deus, de sair do grupo de aconselhamento, de parar de pregar, totalmente focado na nova geração. Isso me inspira, irmãos. Eduardo está realizando uma atitude como a de Eliseu aqui, queimando tudo. E pode ser que um dia Deus o chame de volta para o conselho, para pregar ou fazer essas coisas, mas no momento Deus está chamando ele para cuidar e ajudar as crianças e as famílias. E é isso que ele está fazendo. Eliseu destruiu tudo que ele podia, que podia trazer ele de volta, que podia fazer ele regredir. Ele recebeu o chamado de Deus e tornou a decisão de não regredir na sua vida espiritual, mas pelo contrário, de agora em diante, ele ia viver o chamado divino que Deus tinha para ele. Quando você não está certo do seu chamado, você sempre segura algo para voltar, caso não dê certo. Eliseu dá um grande exemplo aqui do que a gente deve fazer. A gente não deve negociar o futuro espiritual nosso com algo que pode nos fazer voltar para trás. E quando Eliseu ele fala, deixa eu só voltar para falar com os meus pais e depois eu venho.
E Elias olha para ele e fala, olha, vai e volte, pois olha o que eu te fiz. Basicamente ele está falando, você tem noção do que acabou de acontecer? Eliseu, ele fala, não, eu tenho, eu volto, eu vou e volto. Ele vai e ele volta. E isso me lembra muito aquela passagem de Lucas 9, versículos 61 e 62, onde uma pessoa chega para Jesus e fala, Jesus, eu quero te seguir. E Jesus, ele fala, aí ele pede, Jesus, deixa só eu voltar e me despedir dos meus pais. Só que a resposta de Jesus, ela faz uma alusão perfeita à história de Eliseu. E é bem diferente. Ele fala, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E Jesus não deixa a pessoa voltar para se despedir dos pais. Apesar do pedido de Eliseu ser o mesmo, o coração com certeza não era igual. Enquanto a despedida de Eliseu foi curta, sem hesitação, Eliseu sabia o que ele queria, Eliseu estava certo do seu chamado, Eliseu queria responder o chamado de Deus. Muito provavelmente a pessoa que fala com Jesus lá em Lucas, ela estava usando aquilo como desculpa. Deixa eu só falar com os meus pais primeiro. Deixa só eu terminar minha faculdade. Aí termina a faculdade, deixa só eu me estabelecer profissionalmente. Aí daqui 10 anos, aí você fala, não, deixa só eu ter minha casa e meu carro. Deixa só eu terminar de educar meus filhos. E aí vai. E aí vai. E aí vai. E você nunca responde o chamado. Irmãos, a hora de responder o chamado de Deus é hoje. É agora. Ou você quer viver para sempre nesse farol confortável que você construiu? É importante a gente verificar, irmãos, como anda o nosso coração. O nosso coração diante do chamado de Deus para servir é que nem Eliseu, pronto, preparado, honrando ali pai e mãe, honrando ali as pessoas, mas indo com tudo? Ou é uma coisa que a gente olha e dá desculpas e deixa para depois, esperando o momento perfeito, sendo que o momento perfeito é hoje. O outro detalhe importante aqui, quando a gente olha a vida de Eliseu, é que quando ele faz esse churrasco, ele não está simplesmente servindo o povo, ele não está simplesmente ali alegrando o povo e simplesmente esquecendo o passado dele. Ele está ali fazendo uma oferta a Deus. Ele está ali agradecendo a Deus pelo privilégio de ser escolhido e de ser um profeta. Eliseu sabe que o meu serviço e o seu serviço não tem nada a ver com homens. Tem a ver com Deus. Ele valoriza o chamado dele. Tem gente que Deus está chamando. Deus está ali te colocando pessoas, orações, pregações, devocionais. Tem um grande neon apontando o caminho que Deus quer que você vá. Mas você não valoriza o chamado. Continua dando desculpas. Mas sabe uma outra forma de não valorizar o seu chamado? É quando você começa a comparar o chamado de outro. Mas aquela pessoa foi chamada para pregar. Aquele foi chamado para louvar. E aí você fica comparando como se o seu chamado fosse pequeno. Deus me chamou para servir a ceia. Irmãos, olha o privilégio que é poder servir e compartilhar o pão e o sangue de Cristo. Deus me chamou para limpar a igreja. Irmão, se tem uma coisa que essa pandemia ensinou, é a importância da higiene. Isso é incrível. Deus tem nos chamado, irmãos. E nós precisamos valorizar. Cada dia que a gente vive o nosso chamado, a gente avança, a gente cresce, a gente coloca em prática os propósitos de Deus para a nossa vida. Não fazer isso também nos deixa estagnados, nos faz ficar mornos, em alguns casos, até mata a nossa fé. Irmãos, por fim, para finalizar, Eliseu, ele larga tudo e ele começa a servir Elias. E aqui é um passo tremendo e muito significativo na vida de Eliseu. Eliseu era, acima de tudo, um servo. Quando Deus te chama para algo, Ele tem um propósito, que é fazer você servir a comunidade uns aos outros. Eliseu serviu sua comunidade e serviu Elias.
E é o mesmo que Deus pede para nós. Quando Ele nos chama, é para que a gente possa servir. Precisamos servir no nosso trabalho, mas também precisamos servir a nossa igreja local. Precisamos servir nossa família, mas também precisamos servir nossa igreja em casa. Precisamos servir os desconhecidos, mas também precisamos servir em diferentes ministérios na igreja. Quem e onde você está servindo? Algo que me chama muita atenção quando eu olho para a vida de Eliseu como um todo é que ele serviu Elias. E as escrituras estão recheadas de momentos que Eliseu acompanhou Elias, momentos que ele cuidou daquele profeta de maneira até irracional, diria. Vários textos falam disso, mas nenhum deles eu acho que traduz tanto quanto o 2 Reis 3, versículo 11, que fala assim: E disse Jeosafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Zafate, que derramava água sobre as mãos de Elias. O servo de Jeosafá faz questão de frisar algo que a princípio parece, enfim, apenas um detalhe, e que por isso muitos de nós a gente passa despercebido. Mas ele não enfatizou aqui quantos quilômetros Eliseu andou com Elias. Ele não enfatizou quanto que ele orou, os milagres que ele realizou, o quanto que ele profetizou. O que ele fala é que ele derramava água sobre as mãos de Elias. E quando ele fala que Eliseu lavava as mãos de Elias, ele está falando que Eliseu era um servo, que ele cuidava, que ele tinha intimidade, que ele era submisso. Essas são as características do verdadeiro profeta, do verdadeiro servo de Deus. O chamado de Eliseu nos dá grandes lições, e sua vida ministerial também. Durante todo o seu ministério, ele foi muito ativo. Por mais de 50 anos ele falou com autoridade, ele era respeitado, ele realizou milagres, inclusive o dobro de milagres que seu antecessor e seu discipulador Elias. Com certeza Eliseu é uma referência para qualquer pessoa que quer ser um servo de Deus. Irmãos, para que Deus tem te chamado a servir hoje? Eu sinto que o Espírito de Deus, ele tem feito um chamado a toda a nossa congregação, ao compromisso, à servidão. Eu sinto que o Espírito de Deus está nos chamando a viver um avivamento de fato espiritual, cada um tomando posse ali da sua missão pessoal, servindo na grande missão de Deus. E a pergunta que eu te faço: como que você tem respondido a isso? Grandes são as necessidades da nossa igreja. Porém, a nossa fé e a nossa vontade de realizar a nossa missão deve ser ainda maior. Qual farol você quer servir? Aquele farol que brilha e realiza ali a sua função no mundo? Ou você quer estar num farol que, além de brilhar, salva vidas, acolhe pessoas, cria laços, transforma os corações? Que vida você escolhe viver? Semana que vem eu vou continuar esse pensamento e eu vou trazer algumas coisas bem práticas para te ajudar a entender um pouco mais como que nós podemos servir nesse momento. Mas eu quero te encorajar, não se acanhe. Mande mensagem para mim no privado, no WhatsApp. Vamos conversar, vamos orar juntos. Ou procure seu discipulador, seus amigos. Mas vamos juntos compreender, entender esse chamado que Deus está nos fazendo para cada um de nós. Que a gente possa seguir firme, meus amigos. E juntos a gente vá construindo a nossa casa em um farol que brilha e salva pessoas até o fim. Muito obrigado. Olá, muito obrigada, Caio, pela pregação de hoje. Muito interessante que você trouxe para nós refletirmos. Também quero agradecer a Igreja da Asa Norte pelo culto de hoje. É muito especial o que vocês fizeram aqui. Obrigada a cada um de vocês que participaram para que esse culto pudesse ser realizado.
Também quero agradecer ao Schumacher pela ceia super especial. Nosso muito bem-vindo os nossos novos irmãos na fé, Alexandre e Carminha. Sejam muito bem-vindos à família de Cristo. É uma alegria tê-los conosco. Sobre os avisos, quero reforçar que estamos terminando o nosso planejamento estratégico e contamos com cada um de vocês. Não deixe de procurar o Caio para tratar sobre as equipes de serviço. O seu trabalho é muito importante para a edificação da nossa igreja. Quero, por último, pedir a oração da igreja pelos nossos retornos aos cultos presenciais. Nós fizemos uma pesquisa e a maioria dos membros expressou que deseja o retorno. Então nós estamos tratando, planejando e organizando essa volta para que ela aconteça muito em breve e de uma forma segura, para que possamos adorar, engrandecer o nome do nosso Deus. Uma ótima semana a todos e fiquem com Deus. sang nous lave, ton message nous porte, dans le monde entier. Поспіваю все народи, славу і хвалу тебе, і небеса ликуют, слава Богу, аллилуйя, целый мир тебе поет. Salvation, all around the world, Ave Maria, Angelini, Nigaya kakala kansisigaw ng sambayan, awiting Hallelujah, pabuhin ang buong mundo. 偉大能，你只知偉大能，真作迷惘的人，真作迷惘的人，我要放聲高唱，我要放聲高唱，讓大地傾聽，讓大地傾聽。Loheia, Ikemele, Oli Oli Enale, Ole Hokahi Loheia, Oli Hale, Hallelujah. To all of your creation, each and every nation, we're sending your salvation.